RIC Mais Notícias. 7h31, 7h31, período agora de divulgação de pesquisas eleitorais. Hoje à noite sai uma pesquisa de um instituto contratado pela TV Record. A Rede Record contratou uma pesquisa que trará a realidade do estado do Paraná. Ontem saiu um levantamento do Instituto Radar aqui do estado. A pesquisa foi divulgada na quarta-feira e traz aí a corrida tanto ao governo do estado quanto ao Senado da República. Vamos aos números, Mark, começando aí com a situação do governo do Paraná. Pois bem, o levantamento mostra que o candidato Ratinho Júnior, do PSD, pode vencer a eleição já no primeiro turno. Já para o Senado, Beto Richa, do PSDB, perdeu, depois da prisão, o segundo lugar para o ex-deputado federal e ex-senador da República, Flávio Arnes, da Rede. O senador e candidato à reeleição Roberto Requião, do MDB, mantém a liderança. A pesquisa mostra que Ratinho Júnior lidera a intenção de votos com 40%. Em segundo lugar, aparece a governadora Cida Borghetti, do PP, com 17%. Na sequência, João Arruda, do MDB, com 7,4%. Dr. Rosinha, do PT, tem 4,6% das intenções de voto. Os demais candidatos não atingiram nem 1% das intenções. A pesquisa aponta ainda um alto índice de eleitores indecisos, pouco mais de 16%, e 11% dos entrevistados declararam voto nulo ou branco. A pesquisa Radar mediu ainda a taxa de rejeição, Deninha, que nesse momento é bem importante, quando o eleitor deve dizer em qual candidato não votaria. Cida Borghetti e Dr. Rosinha estão empatados no primeiro lugar da rejeição, com 22%. Ratinho Júnior tem 19% de rejeição e João Arruda tem 12%. Rejeição baixa de todos, né? Se nós compararmos com os índices dos candidatos à presidência da República, com rejeição acima de 40%, todos os candidatos aqui do Paraná com um índice de rejeição baixo, 20 e poucos, isso muda pouco aí na corrida ao governo. O que essa pesquisa do Instituto Radar nos mostra? Nos mostra a consolidação de Ratinho Júnior em primeiro lugar e a dúvida se até o dia da eleição, domingo, 7 de outubro, Cida Borghetti e João Arruda, como os demais candidatos, conseguirão alcançar um índice capaz de levar a eleição ao segundo turno. Como é muito grande o número de eleitores indecisos e nós temos as sabatinas nos veículos de comunicação e principalmente os debates na televisão, esse cenário ainda pode alterar. Eu tenho insistido muito com os ouvintes nos últimos dias de que pesquisa é um retrato do momento e que pesquisa não é urna. Essa frase não é minha, essa frase do saudoso doutor Ulisses Guimarães, que sempre quando perguntado a respeito de levantamentos eleitorais dizia: pesquisa não é urna. E é verdade. Então nós temos hoje, se a eleição fosse hoje, eu tenho convicção de que as pesquisas estariam certas. Esse é o cenário, mas tem ainda muita água para rolar. E tem mesmo. Basta que a gente compare o que acontece no cenário nacional, né? O cenário nacional, até 10 dias atrás, o Fernando Haddad estava em 6º lugar. Hoje o Fernando Haddad é 2º lugar, consolidado no segundo turno, contra o candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Então, a pesquisa eleitoral ela vai dando o cheiro da realidade. Como nós temos o debate da RIC, e eu considero o debate da RIC o mais importante, não é porque é o nosso, e é mesmo o mais importante pelo momento em que ele é realizado. Quando será o nosso debate? Nosso debate está marcado para a semana que vem, dia 28. Sexta-feira da semana que vem. Sabe qual horário? Entre 6 da tarde e 8 da noite. No momento em que a televisão local já se consolidou como aquela hora em que o paranaense assiste ao nosso noticiário. Então, no horário tradicional do noticiário local, nós faremos o nosso debate aqui na RIC TV Record. O debate da RIC vai ser transmitido ao vivo pela Jovem Pan. No dia 28, na sexta-feira que vem, nós vamos transmitir o debate também na PAN. Então perceba que além de toda a audiência da televisão,
Nós teremos uma enorme audiência de fim de dia com quem está dirigindo o seu carro, voltando para casa no horário tradicional do Pingo nos Is. Nós transmitiremos o debate. Então veja, o debate será na televisão, 6 da tarde, na rádio às 6 da tarde, e quem estiver trabalhando ainda poderá acompanhar o debate pelo portal riquemais.com.br. E esse debate, faltando uma semana e pouquinho para a eleição, quem derrapar, vai embora. Tanto o debate poderá servir para nomear Ratinho Júnior no primeiro turno, vai carimba a vitória do Ratinho, como poderá mostrar uma mudança de uma eleição sendo levada ao segundo turno. Então nós temos essa eleição ao governo do Paraná, chegando à reta final com esses números. Mark, e os números do Senado? Os números do Senado são importantes porque teve a prisão do candidato Beto Richa. Quando é que o Beto foi preso? Foi na sexta passada, né? Na terça passada. Terça passada. Então a gente já tem aí mais de uma semana do noticiário. Vamos aos números. Em relação ao Senado, a pesquisa mostra que Requião tem 31% das intenções de voto, contra 16% de Flávio Arnes, que assumiu o segundo lugar, e 13% do ex-governador Beto Richa. O deputado federal Alex Canziani, do PTB, tem 13%, e o professor Oriovisto Guimarães, do Podemos, tem 9%. Na sequência, aparece a candidata do PT, Miriam Gonçalves, com 4,9%, Rodrigo Reis, do PRTB, com 2,4%, Rodrigo Tomazini, do PSOL, com 2,2%, Roselaine Barroso Ferreira, do Patriotas, com 2,1%, Nelton Friedrich, do PDT, com 2% das intenções de voto, Jaque Parmigiani, do PSOL, aparece com 1,2%, e Gilson Meza Roba, do PCO, e Zé Boni, do PRTB, tem 1%. Compadre Luiz Adão, Democracia Cristã, está com 0,9%. Votos brancos e nulos somam 21,9%, e não sabem ou não opinaram 76,8%. Sabe por quê? Porque são 200%, né? São 2 votos, por isso que está desse tamanho. Então a eleição ao Senado está indefinida. Veja, o candidato Beto Richa, o ex-governador, deu uma derretida, né? As suas intenções de voto caíram muito com a prisão. Ele foi ultrapassado pelo ex-senador, ex-vice-governador do próprio Beto Richa, o Flávio Arnes. Mas olha aqui, ó, o Flávio com 16, o Beto com 13 e o Canziani com 13, e até o Oriovisto com 9, qualquer um deles pode te levar à segunda vaga, qualquer um. Inclusive, Flávio Arnes, Beto e Alex com 13, tá todo mundo em empate técnico. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 para mais ou 2 para menos. Então quem tem 16 pode ter 14 e quem tem 13 pode ter 15. Então aqui há um empate forte na segunda vaga. O senador Roberto Requião, candidato à reeleição, aparece em primeiro lugar com 1/3 aí dos votos, 31%. 1/3 de 200, né? Então a gente tem, na verdade, 15% de 200, tem 31% na soma dos votos. Então veja, a eleição ao Senado está completamente aberta. E nós temos, de hoje até a eleição, hoje é dia 20 de setembro, a eleição é dia 7, nós temos 17 dias até o pleito, tem que aguardar, tem muita água para rolar por baixo da ponte. Essa pesquisa Radar, ela tem quais dados, hein, Marco, para a gente cumprir aí a obrigação da Justiça Eleitoral, quando foi realizada, sua margem de erro e etc. Ela foi feita de 14 a 17 de setembro e ouviu 1.494 pessoas. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95,5%. O levantamento foi contratado pela Associação dos Jornais Diários do Interior do Paraná. Então hoje à noite, no RIC Notícias, você vê a pesquisa do Big Data, contratada pela TV Record Nacional, sobre a realidade aqui do Paraná. São 7 horas e 40 minutos agora, o momento é do ouvinte na Jovem Pan. Daniel, o ouvinte participa aqui sobre o horário eleitoral. O Rogério Trintim, de Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, diz que começou o bate-boca no horário eleitoral. Os candidatos, em vez de mostrar suas propostas, ficam falando mal dos adversários. Abriram a caixa de ferramentas, né? Agora tá na hora. A caixinha de ferramentas foi aberta. Ah, mas vem cá.
Como é que é o nome do ouvinte, Marco, que tem aí? Deixa eu voltar aqui que eu já troquei a mensagem. É muita coisa. A gente agradece demais a enorme audiência. Rogério Trintim. Rogério Trintim. Ô, Rogério, é assim, eu entendo o que você tá falando, mas eleição sem veneno também não é eleição, né? Não dá pra ser só paz e amor, não, né? Tem que ter um pouco de clube do ódio. Tava até demorando, né? E o clube do ódio no segundo turno é muito mais vigoroso do que no primeiro turno. Daniel, vamos contar aqui pro ouvinte. Poucos rádios fazem isso, poucos veículos fazem isso. Vamos contar o bastidor de uma campanha? Diga. A campanha tem lá os setores. A comunicação, a tesouraria, a equipe de rua, a mobilização. E tem um setor que se chama caixinha de maldades. Tem isso, é. Qual candidato vai dizer que não tem? Oficialmente vai dizer que não tem mesmo, mas tem. Toda a campanha tem lá o pessoal, uma equipe que fica pensando 24 horas por dia as maldades. Uns chamam de caixa de maldades, outros de caixa de ferramentas, outros chamam, sei lá, como quiserem. Mas tem, não tem, Nenê? Claro que tem. Eu lembro é o pessoal da inteligência. Tem campanha que chama, o pessoal da inteligência. Eu lembro de uma campanha para a Prefeitura de Porto Alegre, Mark. Foi a campanha em que o PT perdeu pro Fogaça. Lá atrás, a primeira derrota do PT no Rio Grande do Sul. Eles estavam, os candidatos do PT, há 16 anos administrando a cidade de Porto Alegre. E eles fizeram um levantamento, o Clubezinho da Maldade, esse que você está falando, fizeram um levantamento que nos 16 anos de administração do PT, haviam sido construídos 4 postos de saúde. E aí a propaganda na televisão era de uma maldade fantástica. Eles botavam um número 16, bem, a tela era preta. Vê se você imagina aí do outro lado do rádio. A tela era preta. Daí aparecia assim, o governo do PT manda em Porto Alegre há 16 anos. Aí aparecia um número 16, bem grande. E nesse tempo, construiu 4 postos de saúde. Aí o número 4, ele era bem pequenininho no meio da tela, que tu mal e mal via o número 4. Aí disse assim, é tempo demais, apareceu 16, para posto de saúde de menos. Era o número 4 bem pequenininho. Aquilo era de uma... um texto até meio bobo, mas é de uma pancada de natureza política muito forte. E isso acontece em propaganda eleitoral, Não tem como tirar. Vocês lembram aqui o verdadesdonei.com.br da última eleição, que criaram um site para dar porrada no Ney Leprevô? Isso faz parte do jogo. O candidato João Arruda tá levando ferro aí na propaganda eleitoral direto. Isso é assim mesmo. O Ratinho tá apanhando, a governadora Cida Borghetti também. Então, é desse jeito que funciona e não tem como ser diferente. E a porrada não é de graça. É tudo baseado em pesquisa. O candidato pega o tracking lá, caiu, subiu, vou bater nisso. É tudo pensado. Claro. O ouvinte Bruno Souza pergunta aqui o seguinte, qual a serventia do voto em branco? Nenhuma. Ontem tem chegado um monte de mensagem me pedindo para explicar a diferença do voto branco e nulo. Pois não faz diferença nenhuma para a Justiça Eleitoral. O voto branco e o voto nulo são considerados votos inválidos. Eles são descartados, eles não entram na totalização. Então, se você for votar em branco ou anular o seu voto, o efeito disso é zero. Corre aí nos Facebook da vida. Se mais da metade da população anularem o voto, a eleição pode ser cancelada. Mentira. O voto branco e o voto nulo são considerados votos inválidos pela Justiça Eleitoral e são descartados. O que entra lá no dia da totalização, para que você veja quem ganhou, quem perdeu, quem é que vai para o segundo turno, se haverá segundo turno? Os votos válidos. É o voto dado validamente a um candidato ou coligação. Então, quando você anula o seu voto ou o voto é dado em branco, você sai da contagem. Então, qual é a serventia? Perguntou o ouvinte. Serventia nenhuma. Tem uma outra fake news que roda aí, dizendo que quem vota em branco, o voto vai para o primeiro lugar. Não vai para primeiro lugar nenhum. Voto em branco e voto nulo são votos inválidos jogados à lata do lixo. Serve para nada. Valeu, gente? Melhor é você sempre escolher um candidato. Tem mais uma dúvida sobre isso, que é importante esclarecer. Final telefone 7563. Pergunta se a urna eletrônica... Se votar 2 vezes no mesmo senador, anula o segundo voto. Anula? Sim, anula o segundo voto. Tem que votar em 2 diferentes, claro. Senão anula. Anula o segundo, né? O primeiro voto dado. Então não pense que você pode votar 2 vezes para conquistar 2 votos. Não funciona assim não, rapaziada. Tem um intervalo agora. Na volta, a sabatina com a candidata Cida Borghetti, governadora do Paraná.
Rique Mais Notícias. Estamos de volta com o Rique Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. São 7h49. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila, tudo fica mais gostoso com queijos Anila. A entrevista hoje é com a candidata Cida Borghetti, governadora do Paraná, que busca a reeleição. O tempo é de 20 minutos e começa a contar a partir de agora. Candidata Cida Borghetti, muito obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Conversar com os ouvintes aqui da PAN e depois com os telespectadores da Record. Governadora, a sua decisão de pedir a saída do candidato Beto Richa da coligação, depois que ele foi preso, qual é o motivo da senhora ter tomado essa decisão? A decisão foi tomada em conjunto com os partidos da coligação, diante dos fatos da gravação, né, especificamente da gravação que foi vazada, foi tomada esta decisão. Os partidos se organizaram, fizeram reunião, tomaram a decisão e pediram a exclusão do nome do candidato da chapa ao Senado. E foi tomada essa decisão, ponto. Foi uma decisão política, né? Decisão política. A decisão jurídica não cabe a nós tratar desse assunto, porque a questão aí é jurídica e também da defesa. Por que nós alegamos isso? Para que ele também tivesse tempo para reunir comentários, reunir peças para a sua defesa, né? Dando total liberdade a ele para que ele proceda na defesa desta situação e também preservando assim a sua família, a sua história, o nome da sua família, a contribuição que todos deram ao Paraná. Foi nesse olhar e com este sentido, ponto. Né? Agora tem a expulsão, né? Porque a chapa está se mobilizando para isso por infidelidade partidária, que isso está previsto na lei. A coligação durante o período eleitoral, durante a campanha, ela é um partido. A coligação é um partido. Então, a coligação pede a expulsão por infidelidade partidária. E o que é isso? Infidelidade partidária por ter, sendo presidente do partido do PSDB do Paraná, ter permitido que candidatos, membros do seu partido, estivessem na coligação e estão na coligação do candidato Ratinho Júnior, como exemplo do deputado Traiano, do deputado Rossoni, que participaram desde a convenção do lançamento da candidatura. Aqui só para relembrar os fatos, o prefeito de Guarapuava, o César Filho, é o coordenador da campanha ao Senado do candidato Beto e também é coordenador da campanha do candidato ao governo Ratinho Júnior. Então, todos esses elementos, além de ter na equipe, na coordenação de campanha do Ratinho, que foi o secretário, supersecretário do governador Beto, o Norberto Ortigara, da Secretaria da Agricultura, o Reinaldo Stefanes, o Eduardo Ciarra, todo o primeiro escalão do governo passado, do governador Beto, estão na coordenação. Então, portanto, todo o direcionamento do PSDB, né, liderado pelo presidente Beto, está na campanha do Ratinho. Então, por esses fatos é que a coligação está tomando a decisão de pedir a expulsão por infidelidade partidária. Está compreendido. Questão política. Muito bem. Né? Governadora, esse escândalo aí que atingiu o ex-governador Beto Richa se deu na administração do estado do Paraná. A senhora foi vice-governadora. Não. Vamos mas foi no mandato passado. Eu era deputada federal, vamos deixar bem claro isso. Não foi... Isso, não foi quando a senhora era vice. Não. Aconteceu até 2014, né? Quando a senhora não havia... O vice era o candidato ao Senado, Flávio Arnes. Não era no período da sua gestão como vice-governadora. A senhora, quando chegou, teve alguma notícia de que havia escândalo de corrupção no programa da Patrulha Rural? Sabia de algo dessa natureza? Não, nenhuma informação. Assim que eu cheguei, quando eu assumi, a partir de 2015,
nunca escutei nada, assim, tranquilo. Eu também não tinha nenhum cargo, não era secretária, era tão somente vice, não tive esse suporte, né, do governo. Como não era secretária, eu não tinha também o poder de decisão. Mas eu nunca ouvi falar, né, nada. E eu assumi agora o governo há 5 meses e já imprimiu um outro ritmo, uma outra marca. A mudança já começou, Denia. Assim que eu assumi, criei a Divisão de Combate à Corrupção, com autonomia total para a investigação, para apurar fatos, né? E nós estamos avançando, tirando privilégios de secretários, como retiramos os celulares e também os carros oficiais. A frota oficial hoje ela é compartilhada. Estou utilizando veículos que eram usados para servir secretários para a patrulha Maria da Penha, em defesa da mulher vítima da violência doméstica, e também para a Divisão de Combate à Corrupção. Então, esse é um novo momento, governo digital, transparente. Tem um site hoje da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, e eu até quero lembrar aqui, o secretário Silvio Barros, que foi prefeito de Maringá, um dos melhores gestores de cidade, imprimiu um ritmo, uma marca diferenciada para a atenção a todos os municípios, produziu mais convênios em 4 meses de governo do que em 8 meses que era dirigido por outro secretário, por outra equipe. Então, essa é a nossa marca da eficiência, da agilidade, da desburocratização, de acabar com privilégios. Estamos transformando a Ilha das Cobras no Parque Nacional Ambiental, com a Escola do Mar, por decreto, porque a Ilha das Cobras... A senhora tomou essa decisão a partir do que dizia e diz o candidato Ratinho Júnior, de que gostaria de vender a Ilha das Cobras porque significa privilégio ao governante? É que ele não tinha conhecimento, e olha que foi secretário, de que a Ilha das Cobras não é do governo do estado. A Ilha das Cobras é da União. E como é que você vai vender aquilo que não é seu, não é? Como é que você vai vender uma coisa que não é sua? A Ilha das Cobras é patrimônio da União. E nós tanto é que antes mesmo de começar o período eleitoral, já tínhamos feito todos os estudos, a solicitação ao governo federal que desse autorização para transformar num parque estadual e transformar assim também numa escola do mar, possibilitando cursos para os pescadores que lá estão, mas abrindo para a universidade, para os nossos alunos e para a população conhecer aquela área ambiental que é extraordinária. Eu não sei qual era o interesse em vender uma coisa que não é do Estado. A senhora recebe como governadora os números das pesquisas eleitorais até agora? As pesquisas demonstram, a senhora subiu desde o início da campanha, mas não o suficiente para levar a eleição ao segundo turno. Como que a senhora vê os levantamentos que dizem que o Ratinho pode ganhar já no domingo, dia 7 de outubro? Olha, a pesquisa não reflete o voto na urna, né? Não reflete o sentimento da população que vai sair das suas casas no dia 7 de outubro e com muita consciência e responsabilidade vai escolher o seu candidato. E tem que escolher de uma maneira muito correta, Denian, porque o voto é secreto. Então, vai escolher as melhores propostas, vai pesquisar o passado, a história, a contribuição de cada candidato e vai escolher ali na urna. Então, a pesquisa, ela reflete muito hoje o sentimento, né, muito localizado da política. A política nacional hoje, o Brasil está vivendo, né, situações diferenciadas e que nós precisamos avançar, buscar cada vez mais, através da divisão, como eu já criei aqui, de combate à corrupção, fazer com que a população se sinta representada e tenha segurança na escolha. Então, o reflexo dos números hoje não reflete o que vai acontecer no dia da eleição, que é o voto na urna. Eu estou bastante tranquila, aonde eu estou indo, estou sendo muito bem recebida, colocando com muita clareza e responsabilidade acima de tudo. Não estou fazendo propostas mirabolantes, pé no chão mesmo. Estou conversando com a população, escutando o setor produtivo, visitando as regiões, olhando a vocação regional para dar oportunidade e renda à população. Na área da saúde, né, nós estamos muito focados em... Precisamos investir cada vez mais, e eu vou investir mais na saúde, mas trazer o programa Corujão
para dar possibilidade de zerar as filas através de convênio com os hospitais e clínicas a partir das 17 horas, para zerar as filas de cirurgias que ainda temos no Paraná, mas já estou investindo, incentivando os mutirões de cirurgias por todo o Paraná, a regionalização, a descentralização da saúde. Então, essa a nossa visão, Denian, de continuar trabalhando, conversando com a população e sem fazer propostas que depois não vão ser possível cumprir, porque nós temos a lei de responsabilidade fiscal, não podemos comprometer as despesas primárias, então tem que ter muita responsabilidade na hora de fazer a gestão. Vamos saber o que os ouvintes querem saber da candidata Cida Borghetti. Mark. Olha só, a Sandra Baltazar, pelo Facebook, ela pergunta aqui o seguinte, sobre as contratações para o Instituto de Criminalística. Ela até faz uma ressalva, candidata, que é diferente do IML. O IML teve contratações, mas o Instituto de Criminalística não. Segundo a ouvinte, tem exames lá que demoram 5 anos. Como fazer segurança pública funcionar se a inteligência da polícia não funciona? Sim, esteve a contratação do IML, né, e também alguns para a Polícia Científica. Já foram contratados alguns e remanejados para o interior do Paraná. Mas precisa, sim, é um quadro ainda muito defasado no Estado, que não é de agora, isso já começou lá atrás, que precisa ser reparado, sim. Muita gente perguntando também na área da segurança sobre o concurso para a Polícia Militar e a estrutura também da PM, que tem problemas com coletes e armamentos. A estrutura da PM, nós temos armamentos suficiente para a demanda dos nossos homens. Os coletes, já colocamos todos os estudos para a compra e aquisição de novos coletes. Essa parte já está sendo resolvida. E o edital para a contratação de novos policiais para o concurso também já está praticamente pronto, em fase agora só de colocar na praça. Né? Esse foi aquele edital meio bobo lá que virou até polêmica, que a gente até nem quis conversar aqui, passei esse assunto já está adiante, pronto, porque já se arrumou, virou polêmica sem nenhuma importância. O que mais, Mark? O Paulo Ilvo, aqui de Curitiba, pergunta sobre o Corujão, que a candidata acabou de falar aqui, se é uma cópia daquele projeto do Dória em São Paulo, porque lá não deu muito certo, se vai ter alguma mudança em relação ao projeto paulista. O nosso aqui é o Corujão, por que Corujão? Justamente que é para atender no período da noite mesmo, né? Então, por isso é o nome Corujão. Nós vamos fazer os convênios com os hospitais e clínicas que já atendem SUS, para utilizar as salas de cirurgias e os consultórios para consultas especializadas, exames e imagens a partir das 17 horas. Aqui vai dar certo. O Fábio Tomé de Colombo pergunta sobre estradas, o que a governadora, a candidata à reeleição, vai fazer em relação às rodovias, e dá o exemplo da rodovia da Uva, que tem problemas. A rodovia da Uva não, fui lá esta semana, as máquinas estão lá e já está sendo feita a duplicação. Ficou anos parado e eu quero dizer aqui que a mudança já começou, desde o dia que assumi, 5 meses atrás. 3 dias depois de ter assumido o governo, a prefeita Beth Pavin esteve no gabinete e todas as tratativas foram resolvidas e a obra já começou a obra. Não tem problema nenhum com a rodovia da Uva, está em pleno funcionamento, os trabalhadores lá, e a duplicação está acontecendo. Inclusive, autorizei mais 4 quilômetros. Sobre as estradas, já está também, a mudança já começou. As estradas já estão recebendo um tratamento diferenciado na recuperação, através de um programa da Secretaria de Infraestrutura, R$1,5 bilhão de reais a fundo perdido para a recuperação de todas as estradas do Paraná. É um programa que vai demorar 3 anos, mas que já começou. E outras duplicações também, licitação já aprovada, em face agora só de ordem de serviço da 323, que é a tão conhecida Rodovia da Morte, a 445 de Londrina também já começou, vários contornos, viadutos na região norte, na região oeste do Paraná. Então, o Paraná hoje é um canteiro de obras e o nosso ritmo acelerado tem dado resposta à população em todas as áreas, não só na infraestrutura. Tem várias perguntas aqui sobre a educação, candidata. Uma delas é do Marcos Marques. Ele pergunta sobre investimentos no quesito infraestrutura em escolas. Ele até conta que tem 2 filhas em escola estadual
que tem problemas de estrutura, o prédio. O que está sendo feito para resolver isso? As escolas todas, as escolas passam por um reparo através do Fundepar. Nós tivemos agora recentemente o programa Escola 1000, que atendeu todas as escolas do Paraná. Se a escola do Marcos, é isso? Marcos. Eu até gostaria do nome da escola, para que a nossa equipe possa ir até lá para ver qual é a situação pontual dessa escola, porque nós estamos prioritariamente investindo na infraestrutura, no reparo, na reforma, nas pinturas, inclusive no mês de julho, nas férias, pintando nas férias, aconteceu e em todas as escolas do Paraná. Então é importante que ele me passe o nome dessa escola, que eu vou já imediatamente pedir uma equipe que vai fazer uma vistoria. O Charles Krau, aqui de Cascavel, pergunta sobre o trevo das Cataratas, que é um trevo muito importante na região. Se tem algum projeto para resolver esse problema, que o fluxo ali é muito grande. Tem, e é uma prioridade, né? É importante falar aí para a região oeste, especial em Cascavel. Esta semana, inclusive, já começou os pagamentos para os donos dos terrenos da desapropriação do tão sonhado aeroporto do Oeste do Paraná. O Oeste em desenvolvimento, o Oeste que é um celeiro para o Brasil, grãos, a produção de carne, de suínos, frangos. O PIB do Paraná lá é muito forte essa vocação que é o agronegócio e a agropecuária também. E o aeroporto é fundamental para o desenvolvimento daquela região. Governadora, numa entrevista passada, eu lembro que eu disse assim, que a senhora é doce. Quem lhe conhece fora do ar, aqui, quando chega, cumprimenta todo mundo, é uma pessoa muito afável, tem uma doçura. Mas a campanha eleitoral, ela chega um momento que tem que firmar pulso. Pelo fato de as pesquisas eleitorais mostrarem que hoje a vantagem é do Ratinho Júnior, a pergunta que eu faço é objetiva. O lado paz e amor da Cida será deixado de lado e para uma Cida um pouco mais agressiva no sentido da postura de ideias, ou a senhora vai manter a campanha propositiva no caminho que ela está? Eu permiti aqui que a gente usasse a maior parte da entrevista para que respondesse aos temas dos ouvintes, mas a gente se encaminha para o final aqui. Qual é a Cida que nós vamos ver de agora até 7 de outubro? É uma Cida propositiva ou, como se diz na linguagem da política, a Cida vai para o pau enfrentar os candidatos adversários? A Cida Borghetti, a Maria Aparecida, essas que você conhece, Denian, que a população também conhece. Firmeza, determinação e muita coragem. Eu tenho, sim, esse lado de mulher, doce, o coração, e esse eu não vou mudar nunca. Eu fui criada assim e agradeço todos os dias a Deus pela vida e pela educação que eu recebi em casa, em respeitar, em dialogar. Então, eu sou a governadora do diálogo. Como eu já disse, a mudança começou. A governadora do gabinete aberto. O gabinete aberto não entra corrupção, Denian. As portas do meu gabinete estão abertas, de domingo a domingo, para atender a todos. E eu atendo a todos com muita educação, mas com muita clareza, com muita determinação e com muito respeito ao dinheiro do cidadão paranaense, que paga os seus tributos e espera que nós, governantes, possamos devolver em trabalho prestado a toda a população. Eu vou, sim, com muita firmeza, com muita clareza nas ideias, cumprir a missão que eu acredito, sim, que Deus nos dá vida e nos dá uma missão. E a minha missão é cuidar das pessoas. E eu me coloco com muita clareza e firmeza. Mas eu também sei falar não, Denian. Eu também sei falar não. Porque o homem, a mulher público, eles precisam ter responsabilidade no trato da coisa pública. E vocês já estão conhecendo a minha forma de governar, né, de como eu governo para todos, como uma mulher governa e governa de igual maneira para todos, mas com coragem de comunicar às empresas de pedágio que não vamos renovar os contratos, que precisa reduzir significativamente a tarifa, no mínimo 50%, que precisamos de mais obras, a coragem de ter enfrentado a greve dos caminhoneiros, dos trabalhadores caminhoneiros, por 11 dias, dia e noite, cuidei, né, para que não houvesse nenhuma situação de violência no estado do Paraná, e não houve, mas eu cuidei com determinação, com firmeza e com responsabilidade. Coragem
de colocar em prática a divisão de combate à corrupção para investigar e dar autonomia para investigar crimes de ordem econômica e contra o poder público. Coragem de demitir secretários, funcionários, diretores que não estão honrando o nosso Estado, ou não compactuam com nenhuma atitude de desvio de conduta. Esta é a Cida, que toma coragem, que enfrenta e que faz. O que estamos fazendo em menos de 4 meses, 5 meses agora de governo, não vou criticar o para trás, mas muitos não conseguiram avançar, Denian. E nós, em 4 meses, colocamos obras em pé, mais de 5 bilhões de reais em investimentos e obras por todo o Paraná, gerando emprego, oportunidade e renda. O CAGED apontou 36 mil, aproximadamente, novos postos de trabalho, e nós estamos na contramão. O estado do Paraná é um dos estados mais eficientes do Brasil, e nós queremos fazer com que o Paraná seja o estado mais eficiente do Brasil. Governadora, o tempo aqui esgotou, a gente vai agora para a tela da RIC TV Record, quem quiser ouvir mais... Deixa eu pedir um voto. Rapidinho, governador. Vou pedir a oportunidade do voto de você que está nos escutando nesta manhã, para que a Cida Borghetti possa ser eleita a primeira mulher governadora da história do Paraná, em defesa das mulheres, das crianças, dos idosos e das famílias. Muito bem, tem mais Cida Borghetti na tela da RIC TV Record daqui uns minutinhos e você segue aqui com a programação da Jovem Pan. RIC Mais Notícias. Agora, 8 horas 15 minutos, não perca a sua hora, hein? 8h15. O Procurador Regional da República, Carlos Fernando Lima, deixou a força-tarefa da Operação Lava Jato. A informação foi divulgada pelo próprio Ministério Público Federal. O procurador pediu afastamento da força-tarefa porque vai se aposentar no começo do ano que vem. Ele tem 54 anos e volta à Procuradoria Regional da República em São Paulo. Agora, o grupo da Força Tarefa segue com 13 procuradores. O MPF ainda não divulgou quem vai ser o substituto de Carlos Fernando Lima. Ele estava há 4 anos e meio na Força Tarefa. Pelas redes sociais, o procurador disse que vai continuar lutando pelas medidas contra a corrupção em palestras, artigos e posts. A Força Tarefa da Lava Jato é formada desde abril de 2014 por procuradores que estão nos trabalhos de investigação na primeira instância da Justiça Federal daqui do Paraná. É um golpe, não deixa de ser um golpe na Força Tarefa da Lava Jato. Carlos Fernando Lima é um dos procuradores mais incisivos e polêmicos também. É o que mais dá opiniões sobre os assuntos nacionais e também dava uma grande contribuição com a experiência. Ele era considerado o decano da turma ali dos procuradores da Lava Jato, que agora buscam outro nome para substituí-lo nas investigações. Agora, 8 horas 16 minutos, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que o juiz Sérgio Moro não tem competência para investigar o ex-governador e candidato ao Senado Beto Richa, do PSDB. Segundo o relator do caso, o ministro Og Fernandes, o STJ considerou que a ação não é de competência do juiz da Lava Jato, pois não há relação com a operação. O documento diz que, por não existirem indícios de crime de lavagem de dinheiro ou de outros crimes ligados à Operação Lava Jato, a ação deve trocar de juiz. Agora, esse processo vai ser remetido para outra vara da Justiça Federal daqui de Curitiba. Lembrando que Richa foi citado nas delações premiadas da Odebrecht. Os delatores disseram que houve pagamento de propinas para obter favores ilegais para as obras de duplicação da PR-323 no noroeste do estado, região conhecida como Rodovia da Morte. Esse caso tramita no STJ desde 2016, já que Beto Richa tinha foro privilegiado. Com a renúncia ao cargo de governador em abril desse ano, o processo foi inicialmente remetido para Moro, pois é o magistrado que apura as denúncias da Odebrecht. Em sequência, a defesa do ex-governador recorreu contra a decisão e o próprio STJ decidiu remeter o caso para a Justiça Eleitoral. As investigações do crime eleitoral foram arquivadas na Justiça Eleitoral pelo Ministério Público Eleitoral com o argumento de que havia evidências do crime de corrupção e lavagem de dinheiro, o que evidencia competência da Justiça Federal. Enfim, ficou esse troca-troca de juiz. Agora, mais uma vez, o caso da Odebrecht, que inclusive mantém preso o ex-chefe de gabinete de Beto Richa, Deonilson Roldo, que está preso na PF aqui em Curitiba. O caso sai das mãos de Moro e vai para as mãos de outro juiz federal aqui da capital, ainda a ser definido. Agora, 8h18,
PT. Lembrando que hoje a entrevistada da vez foi a governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti, do PP. Amanhã é a vez de quem? Amanhã receberemos a Priscila Ibarra Guimarães, do PCO. Então, hoje foi a Cida Borghetti do PP e amanhã tem a Priscila Ibarra Guimarães do PCO. Semana que vem tem Jorge Bernardi da Rede na segunda-feira. Na terça-feira tem o Ratinho Júnior do PSD. E na quarta-feira, fechando aí a segunda rodada da sabatina dos candidatos ao governo do estado, tem o João Arruda do MDB. E todas as entrevistas, os candidatos que já passaram por aqui, você consegue assistir a entrevista no rickmais.com.br/Jovem Pan. Ficam salvos lá todos os dias o podcast para você assistir na íntegra a entrevista e o jornal também. Lembrando que você pode usar a hashtag Vota Paraná em qualquer rede social e assistir a gente todos os dias pelo youtube.com/rickmaispr e também pelo rickmais.com.br/Jovem Pan. E aí vai ter lá o Jovem Pan ao vivo, você clica nele, já vai cair direto na nossa transmissão. E a cobertura das eleições 2018, aqui do Grupo RIC, tem o patrocínio da Anila. Tudo fica muito mais gostoso com produtos Anila. Fechou, Mark? Então fechou, vamos embora. Amanhã a gente espera de novo às 7h30 da manhã com mais entrevistas, mais notícias e muito mais informação aqui. Hoje foi o dia do gaúcho. O Deninha foi embora. Hoje foi o dia do gaúcho, o Deninha foi embora. A gente tinha separado uma música. Ele separou. Vários ouvintes aqui participaram, lembrando isso, inclusive, também. Dia do gaúcho, ó. Gaita velho, ó. Eita, coisa louca. Isso é Teixeirinha. Teixeirinha, isso aqui é Teixeirinha. E daí você também pode curtir a gente no nosso Instagram, né, Mark? Pode sim. Vamos lá, Mark Souza, com C no final e S no final também de Souza. E o meu é Oterribas, Terribas, tudo junto. E o Denian é Denian CC. Tá bom? A gente tá postando coisas dos bastidores e também notícia e informação lá no Instagram. Pode nos seguir que você vai ter bastante coisa nova por lá. Vamos embora, então. Vamos lá, até amanhã. Tchau. Até amanhã.